Seja bem-vinda ao Pode Se Priorizar. Hoje o episódio é sobre o que é realmente autocuidado e por que o que você está fazendo realmente não está funcionando. Né, Anaíse, o autocuidado não é aquilo que te agrada, mas é o que regula a gente como um Exato. todo. Você já tentou cuidar da sua rotina, colocar todas essas coisas em prática, e mesmo assim você ainda se sente cansada, sobrecarregada? É, Talvez então, o que está acontecendo, Fernanda? Por que não está dando certo esse negócio de autocuidado? O que acontece é a mulher ela tá vivendo numa sobrecarga crônica, então tudo desarranja, porque já vem a questão da da desregulação hormonal, Uhum. junto com isso, essa sobrecarga onde ela vai só assumindo papéis, só abraçando o mundo e ela não tem o direito de descansar. E aí o que acontece? Impacta no metabolismo, na questão hormonal, no sono, no intestino, e isso vai virando uma bola de neve, né? Exatamente. E aí, é interessante também, antes da gente entrar mais profundamente no autocuidado de verdade, a gente queria relembrar aqui uma questão que é o mito do autocuidado. Então, tem muitas coisas, como acontece com várias temáticas, tem muitas coisas que entram na moda e aí acabam confundindo a maior parte das pessoas. Então, existem ferramentas que são incríveis, né? Então, meditação, yoga, tudo isso são ferramentas mesmo que podem fazer parte do seu autocuidado se isso fizer sentido para você. Mas a gente sabe também que autocuidado não é necessariamente você ficar colocando, adicionando todas essas coisas na sua lista, dentro dessa rotina que já está toda, né, Maluca. atribulada, cheia de tarefas, para esse autocuidado, entre aspas, se tornar mais um check na sua lista diária de afazeres. Isso, na verdade, vai te causar muito mais ansiedade do que te fazer e te trazer bem-estar. Então, na realidade, você precisa entender alguns conceitos básicos sobre autocuidado que a gente vai contar aqui para você, porque autocuidado é justamente uma mentalidade, é um estilo de vida que é baseado numa rotina que é feita para a pessoa única que é você, dentro da sua fisiologia e dentro do seu contexto de vida real. Então, isso pode se parecer sim com algumas coisas que você possa ver no Instagram ou que você possa ver alguma influencer fazendo, mas na realidade, como tudo, o conceito de autocuidado, assim como a sua própria saúde, ele tem que ser feito exclusivamente para você. Esse acúmulo de estresse crônico vai fazer com que o corpo não consiga mais compensar. E aí ele vai virando cada vez mais cansada, a mulher, com sono frágil, Uhum. vai engordando, porque o metabolismo tá lento. E aí, quando ela fala de autocuidado, porque hoje em dia no Instagram, né? Foto, Yoga, é fácil tirar foto. academia. Aí Uhum. na academia mais top que tem, com o lookinho mais caro que tem. Aí, meditação. Por dentro, a mulher deve estar toda quebrada, mas ela mostra aquilo e o gerando assim, nossa, olha, ela faz tudo isso, por que que eu não Como ela consigo? consegue? E aí, você fala assim, gente, você tá comparando com uma outra pessoa, com outro estilo de vida, às vezes é uma influencer que ela só faz isso, e ok, tudo bem pra ela, mas dentro do teu contexto, aquilo tudo não cabe, e está tudo bem. Eu sempre falo que a gente tem que se comparar com nós mesmos. Então, ontem eu não fazia nada, hoje eu já tô fazendo meditação uma vez na semana, ótimo, tô melhor do que ontem. E assim a gente vai incluindo etapas na nossa vida para mudar nosso estilo de vida, né? Porque é engraçado que muitas das mulheres acham que autocuidado é hoje estou na cabeleireira. Aí posta lá, Fazer a unha. autocuidado, Uhum. autocuidado. Mas Massagem. isso não é um autocuidado profundo. Uhum. Essas intervenções superficiais, elas vão levar a momentos mínimos de pausa, mas que o corpo que já está naquele estresse crônico vai voltar ali, o organismo já está acostumado. Você pode falar muito mais do cérebro. O cérebro já Uhum. entendeu que ela vive no estresse e que não são essas pausas superficiais que vão fazer com que ela seja reconectada. E ela vai Exatamente. continuar nessa inflamação crônica, nesse estresse todo do organismo, né? E com toda essa ansiedade que esse tipo de autocuidado, suposto autocuidado, traz, isso na verdade vai fazer com que esses níveis, né, de cortisol, não só o cortisol, né, mas todo esse desarranjo hormonal, ele perdure. Assim, também vai continuar esse sistema todo que já está inflamado e em algum momento essa sobrecarga não vai ser apenas só, né, do corpo, mas sim também da mente e das emoções. Então, é muito importante que você entenda justamente isso.
O autocuidado não é mais uma atividade, embora todas essas ferramentas sejam válidas como ferramentas, né, como suporte, o autocuidado, na realidade, ele é mais do que uma atividade para você colocar na sua lista, ele é um prisma através do qual você vai escolher de verdade e tomar todas as decisões que vão afetar a sua vida e a sua longevidade. E aí a gente pode começar comentando do básico, né? Todas as medicinas tradicionais orientais falam da importância da rotina na saúde. E a gente sabe também hoje, através de dados da Organização Mundial da Saúde, que acredito que são 77%, eu não estou assim muito certa da porcentagem, mas eu sei que é uma porcentagem altíssima de doenças crônicas que poderiam ser evitadas apenas através do estilo de vida, né? Da rotina que a gente adota para navegar o nosso dia a dia. Mas por que é tão difícil, então? Se é algo que é tão fácil, né? Quer dizer, tão simples de ser feito, por que as pessoas não fazem? E aí a gente fala, porque um básico bem feito, ele não é fácil. E aí a neurociência também explica, porque a gente precisa criar esses hábitos. Mas antes de criar o hábito, a gente precisa identificar primeiro aquilo que é bom para mim, aquilo que eu preciso naquele meu contexto, naquele meu, né, momento de vida, naquela fase de vida que eu estou atuando. Então, tem até um ditado, né, nessas medicinas orientais que eles falam: você quer saber como você vai estar daqui a 50 anos? Veja o que você está fazendo hoje. E então, o que mostra a saúde é os seus hábitos de hoje, né? E o que mostra muito na medicina tem até uma disciplina, que é a medicina do estilo de vida, que ela foca nessa prevenção e promoção de saúde, reduzindo sim risco de doenças crônicas e até revertendo algumas doenças crônicas, como doença cardiovascular, doença neurodegenerativa, né? Até o Alzheimer, então, até diabetes. Então, com medidas simples. Só que assim, é simples, mas depende única e exclusivamente de você. E aí fica difícil, porque no meio dos 24 horas a gente não tem um pouquinho de tempo para fazer o nosso autocuidado. Então, isso é complicado, né? Eu falo para os pacientes, vão por despertador. Essas micropausas que a gente sempre fala para a gente se reconectar e dar uma acalmada nessa ansiedade. Eu ponho despertador depois do almoço, porque senão eu também esqueço. Eu sou comida pelo meu tempo que não para. E aí, como os pilares e a aplicação fácil para a gente entender, na medicina de estilo de vida a gente tem 5 pilares, né? Então, começar com o sono, porque eu acho que o sono é essencial. Porque o sono, ele é como se fosse o sono da beleza, porque ele vai regenerar a célula. Antigamente, a gente não pode esquecer dos nossos antepassados. Então, o homem da caverna, ele acordava cedo para caçar e ele dormia cedo para se esconder dos predadores e dormir, para no outro dia ter energia para fazer o que ele tinha que fazer. Porque imagina, correr atrás de um bicho enorme, matar o bicho e para comer. Então a gente tem que respeitar esse ritmo circadiano, né? A melatonina já vai diminuindo a produção ao longo da nossa vida, depois dos 35 anos. Então, o sono vai fazer com que a gente tenha regeneração tecidual, que a gente tenha diminuição do cortisol e a gente tenha menos inflamação. Depois do sono, exercício físico, que hoje é um pilar que é prescrição médica, não tem mais nem o que dizer, acho que todas nós sabemos. Ele dá mais disposição e energia, eu poderia ficar um dia inteiro falando do exercício. Até por conta, né, Fernanda, como você usou esse exemplo, né, do homem das cavernas, se a gente for analisar toda a nossa história evolutiva, né, como seres mamíferos que somos, a gente sempre se movimentou e nunca na história da humanidade a gente parou tanto de se movimentar como agora. Então, a gente percebe isso nas infâncias, percebe isso na nossa fase adulta, né? E também nessa fase de maior, né, maturidade. Então, essa pessoa, né, esse homem da caverna, ela comentou, tinha que caçar, correr, tinha várias funções, ele se movimentava. Hoje a gente não se movimenta tanto quanto antes. É por isso que, por conta desse sistema social que a gente vive, também o exercício tem que ser, né, uma dessas atividades inegociáveis, porque a gente não se movimenta mais como se movimentava. Isso, e até as práticas integrativas para a qualidade de vida, independente do que seja, né? O exercício físico resgata a sexualidade, te empodera, te dá mais disposição, energia, diminui a questão da pressão, você vai ficar com mais neurônios, então vai ajudar na questão cognitiva.
Nossa, são infindos os benefícios. Então, hoje é prioridade mesmo e é inegociável pra gente. A gente tem que pôr um tempinho na nossa agenda por exercício. A questão da alimentação. Nossa, já é um jargão, mas que é óbvio, né? A gente precisa descascar mais e desembalar menos, porque os alimentos ultraprocessados, além de aumentar risco de câncer, eles vão só gerar mais inflamação pra gente, que também é decorrência de evoluir para um câncer. Vai aumentar risco de pressão alta, de diabetes, de doença como síndrome metabólica, e a mulher vai ficar realmente num beco sem saída se ela não começar a se priorizar também nessa questão. A gestão do estresse, né? Nossa, o estresse. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Acho que nós mulheres, com 1000 funções, a gente tem que parar um pouquinho e fazer uma pausa que seja. Eu sempre falo para as minhas pacientes das micropausas. Por mais que eu faça yoga, eu acho que ainda faço pouco de tantas demandas que eu tenho, mas eu consegui achar um tempinho em um dia na semana. Mas as micropausas, 3 vezes por dia, 10 minutos. Gente, 10 minutos. É difícil achar esses 10 minutos, não é? É difícil. Eu tenho que pôr despertador na hora do almoço. E é difícil também, em termos de neurociência, tem essa questão, né? Ela é importante, essa questão das micropausas, mas a nossa maior dificuldade com relação à gestão do estresse atualmente é também a gestão dos nossos distratores. E assim, a gente tem distrator de tudo quanto é tipo, desde o celular, que é uma coisa, né, que a gente precisa para trabalhar, mas tem inúmeras notificações. Então, isso é uma das coisas que faz parte, inclusive, da higiene do sono. Sim, porque se você tem estresse crônico, o que vai acontecer? Seu sono fica superficial, você não consegue emagrecer porque você está com inflamação, seu metabolismo fica mais lento. Então, é uma série de coisas que vão se desencadeando e só te afunda mais. Outra questão são as conexões interpessoais. Desde a pandemia, já foi mostrado vários estudos que o isolamento aumentou a mortalidade. E a mulher, ela precisa conversar. Existem grupos de WhatsApp, como o Entre Elas, que a gente tem, e o que acontece? As mulheres começam a ter mais empatia uma pela outra, elas entendem que estamos todas no mesmo barco, e elas começam a se abrir, se conectar, isso é muito bom, sabe? É um meio de fuga daquela rotina louca, e tem alguém para te escutar, né? Então, acho que isso é muito válido também. E também a questão das substâncias nocivas. Eu não tô nem falando de drogas, mas de álcool, cigarro. No consultório eu ouço muito. Ah, você bebe? Ah, doutora, socialmente, mas todo dia à noite eu tomo uma taça de vinho. Faz a conta. Socialmente. 7 vezes na semana uma taça de vinho. Mais que 2, você já aumenta risco. Aumenta risco de câncer de mama. Tem medo da terapia de reposição hormonal, mas o vinho tá lá. O vinho tá lá todo dia. Não pode, né? A gente tem que começar a organizar isso e não colocar como recompensa. A gente tem que pensar na recompensa para nossa saúde, né? Fala das Blue Zones, né? Por que os povos orientais, eles vivem mais? Nossa, Tem isso. isso daria, acho que uns 5 episódios, um para cada região, porque a gente está falando também de sistemas culturais, né? Mas a gente pode até conectar essa questão das Blue Zones com toda a parte, não sei se vocês conhecem, tem um estudo muito famoso, né, da medicina de Harvard, falando da longevidade, né? E hoje também a gente parou de falar de longevidade, esse estudo ficou famoso porque ele ainda está em andamento, né? Porque ele acabou pegando, acho que, se eu não me engano, foi um estudo longitudinal, pegou umas 3 gerações de pessoas, então tá quase 100 anos rodando esse estudo. E eles entrevistam as famílias, entrevistam essas pessoas, enfim. E tem um livro muito bom até sobre um dos últimos diretores desse estudo, que fala justamente, se eu não me engano, o título é Uma Boa Vida, que é do Robert Waldinger, que é um desses pesquisadores. E ele fala de alguns desses itens, né? O que eles perceberam que causou longevidade nas pessoas. Hoje a gente fala, e em termo em inglês seria lifespan, né? Mas hoje a gente parou, né? Tá parando cada vez mais de falar de lifespan e a gente está começando a falar de health span. Por quê? Porque não adianta nada você ter uma perspectiva de vida alta se você não sabe como você vai viver. Então, por exemplo, se nós, mulheres, vamos passar 1/3 da nossa vida entre perimenopausa e menopausa e pós-menopausa, né? Se a gente vai ficar ali uns 30 anos, 40 anos da nossa vida, como a gente vai querer viver esses 30, 40 anos? Então, esse tipo de argumento a gente gosta de comentar, não para fazer terrorismo, mas para que as pessoas percebam a seriedade do assunto, né? Você precisa, sim, tomar decisões hoje para lá na frente
ter essas possibilidades. Então, o treino de força, por exemplo, além de reconstruir várias funções cognitivas e se tornar também um elemento de prevenção, ele vai fazer com que você se fortaleça, especialmente nas suas pernas. Faça exercício de força para fortalecimento de perna, para que lá na frente você não seja aquela idosinha que vai cair, quebrar a cabeça do fêmur, outra, né? Enfim, a Enfim, questão da independência também, exato, né? autonomia. Por isso que os orientais têm umas cidadezinhas que a mesa deles é tão baixinha que eles não têm cadeira. Então, eles vão sentar. Então, eles comem, sentam no chão, levantam. E aí, como não ter uma perna forte, uma musculatura que vai te gerar um jeito específico de independência? sentar. Isso! Tá? E você No faz, Japão. você vai fazer sozinho, você fala, meu Deus, fiquei no chão. O que por si só, gente, já é um baita treino. Por quê? Isso. Porque você precisa levantar e se sentar com uma postura específica e sem se apoiar. Sem se apoiar. Não sei se vocês já fizeram esse teste, mas tem um teste muito interessante que vários médicos hoje, geriatras, estão usando como parâmetro. É uma das primeiras coisas que eles perguntam na consulta para a pessoa. Você consegue levantar do chão sem se apoiar em nada? Quanto tempo você demora para levantar do chão sem se apoiar em nada? Você perde o equilíbrio? Você não perde? Então, todas essas coisas parecem bobeira, mas a gente deixou de fazer. E elas contam para essa longevidade saudável. Então, a gente precisa, sim, pensar em como que a gente vai... Se a gente vai querer ter essa longevidade, que ela seja boa, né? Que a gente não passe isso num hospital, numa cama, ou com dificuldade de mobilidade. A gente precisa fazer disso algo, né? E aí você falou das Blue Zones. Uma das questões desses povos todos em comum também é o quê? É um propósito. E hoje em dia também está na moda, né? Falar em propósito, como se fosse um destino que a gente põe no Waze, né? E calcula e já está lá. Mas não, é até um papo filosófico, porque é filosófico de verdade. O propósito é o caminho. E cada um de nós tem uma trajetória específica, né, para esse caminho. E é isso que a gente também precisa olhar. De novo, a gente vai falar dessa questão, né, de que somos únicos, temos uma trajetória única. A gente precisa olhar para as nossas habilidades, para as nossas competências, a gente precisa olhar para o nosso autodesenvolvimento, saber o que a gente precisa melhorar, sim, entendeu? E aí, isso por si só já é um propósito de vida. Ser melhor do que a gente foi ontem, ser um ser humano melhor, né? Sair daqui quando a gente partir, sair daqui melhor do que a gente foi quando chegou, minimamente falando. Isso também é um propósito de vida. E é uma das questões que a gente sabe que fazem várias pessoas acordarem de manhã e falarem, não, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou ser melhor. É aquele negócio, né, de falar, antes de você agir, que tal olhar e pensar diferente? Olha primeiro, vê o que eu posso fazer de diferente para fazer. Na medicina do estilo de vida, quando as pacientes vêm falar, eu quero promover minha saúde, porque ontem mesmo a paciente falou, minha mãe tem 84 anos, minha mãe tem uma pele linda, a minha mãe vai pro mercado sozinha, minha mãe faz pilates, ela dança, eu tô em casa, eu não faço nada. Eu quero ser igual minha mãe. Então vamos lá. Só que a gente tem que traçar um plano, porque você não vai começar a fazer tudo igual a tua mãe. E não vai dar certo na primeira. Sim, ela construiu. Então, antes a gente fica feliz, porque você está se espelhando na sua mãe e quer começar. Ótimo. Então, vamos lá. O que tá mais fácil? E se você fizer 1%, já tá ótimo. E vai se comparando com a mulher de ontem. E assim, vai indo e vai conseguindo galgar cada dia um pouquinho a mais, né? Então, são metas que a gente começa estabelecendo pequenas e a mulher acaba fazendo até mais do que ela precisa. E flui. Lembrando sempre, como você disse, que cada mulher é única. A gente tem que ver a individualidade. Então, tem a questão hormonal, metabólica, tem a questão social e a própria, assim, o seu gosto para treinar, o teu gosto para meditar. Eu não vou falar, olha, você tem que meditar porque é bom para diminuir o estresse. Mas se você não gosta, que eu vou insistir? Então, a gente tem individualidades e caminhos distintos dentro da possibilidade de cada um. Então, não adianta a gente falar da estratégia de hormônio, de intervenção, de psicoterapia. Para cada mulher, a gente vai ajustar uma rota, entendeu? Isso. E a gente gostaria de encerrar esse episódio, que na verdade é uma introdução, né? Porque autocuidado é um tema gigantesco e a gente vai voltar aqui muitas vezes para falar disso, inclusive trazendo, né, convidadas para complementar toda essa conversa. Mas a gente gostaria então de deixar não são dicas, mas 3 questões para vocês pensarem e refletirem a respeito da sua própria vida atualmente, né, do seu próprio contexto. Um é esse que a Fernanda comentou, né? Então,
tem alguma coisa naquilo que você chama ou você achou que fosse autocuidado, que você faz hoje, que te causa mais ansiedade, mais estresse do que te ajuda, do que te traz bem-estar? Se tiver, pensa na possibilidade de riscar isso da sua lista e tentar refletir a respeito de coisas que talvez possam ser e te trazer mais bem-estar, né, para a pessoa que você é. Talvez seja crochê, talvez seja tricô, talvez seja pintura, talvez seja voluntariado. Cada uma, como a Fernanda falou, é diferente. Então, para e reflete. Será que é isso que eu preciso? E aí eu gostaria de frisar, né, as outras duas, né, grandes reflexões que eu gostaria de trazer são sobre duas coisas que são gratuitas e que são sistemas de detox naturais que todos nós não, né? As mulheres possuem. Então, o primeiro grande sistema de detox que a gente tem, né, neurofisiologicamente e, na verdade, na fisiologia do corpo inteiro, é o sono. Então, se for para você começar de algum lugar, né, esse autocuidado, não sei o que eu quero fazer para trazer esses momentos de bem-estar. Beleza. Então, começa pela higiene do sono. Então, começa tirando, né, alguns distratores do seu caminho. E aí, o que é um distrator? É o Netflix, é maratonar, Isso vai dar o um podcast. celular. Vai. Isso vai dar um podcast. Então, Mas sono. O sono. E para nós mulheres, por exemplo, você comentou do ciclo circadiano, mas as pesquisas mais recentes têm comentado cada vez mais que nós mulheres também reagimos muito melhor, na verdade, em determinadas fases de vida, ao ciclo que a gente chama de infradiano do que o ciclo circadiano. Então, a gente até costuma dizer dentro da neurociência que o circadiano é para homem e o infradiano é para mulher. Por quê? Porque o infradiano, ele corre mais ou menos durante esse ciclo de 28 a 30 dias. O que tem mais ou menos na vida da mulher que dura ou acontece a cada 28, 30 dias? A menstruação, né? O nosso ciclo menstrual. Então, uma outra observação crucial de autocuidado, e que também é um detox natural do corpo, por conta do ciclo infradiano, é o nosso ciclo menstrual. Mas eu já parei de menstruar, não sei como é que é. Não tem problema. Anota. Vai anotando todas as emoções que você sente a cada uma das semanas. Isso ainda reflete, muito provavelmente, a flutuação hormonal que ainda ocorre no seu corpo. Isso, tem também o diário de gratidão que você pode fazer e pontuar lá no dia coisas importantes que você agradece. 3, já é uma forma de você praticando gratidão, você vai se sentir melhor. Mas aí a gente fecha, então, até deixei uma frase aqui, que saúde é construída nos hábitos e não nos eventos. Não adianta, hoje eu vou fazer minha unha, hoje eu vou fazer... Não, gente, se a gente fizer todo dia um pouquinho, o nosso inegociável do dia, a vida flui melhor, a gente está construindo hábitos para uma longevidade mais saudável. E eu acredito que foi Teresa de Ávila, né, que tinha uma frase que falava: muito custa o que muito vale. Então, que você reflita a respeito desse valor que você tem na sua própria vida, para a vida das pessoas que você ama e aquilo que você pode entregar aqui no mundo. E a gente finaliza mais um Pode Se Priorizar. Se você gostou, compartilha já com as amigas e nos espera para o próximo. Tchau, tchau.